O Gabinete de Segurança de Israel aprovou o acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. A expectativa agora é que os reféns sejam liberados o quanto antes do território palestino. Vamos ao vivo para a Europa com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. O que falta, Luca, para que esse acordo já seja colocado em prática? Boa noite para você aí, seja muito bem-vindo. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham. Só falta apenas chegarmos ao domingo, já que o acordo é previsto a partir do dia 19 de janeiro, tendo a vigência da primeira fase por 6 semanas, ou seja, aproximadamente aí 42 dias, onde pelo menos 33 reféns serão colocados em liberdade, ou serão retornados a Israel. E por que eu faço essa distinção? Porque é possível que alguns deles sejam apenas corpos de reféns que morreram ao longo desses 15 meses de conflito dentro da faixa de Gaza. Acredita-se que cerca de 23 sejam vivos e outros 10 já estejam mortos e será então repatriado o corpo dessas pessoas, desses inocentes sequestrados para as suas famílias. Todo esse acordo foi um enorme esforço diplomático dos Estados Unidos, principalmente da nova administração, da futura administração, melhor dizendo, de Donald Trump, que fez várias pressões diplomáticas e também econômicas, militares, sobre o governo de Benjamin Netanyahu para que o acordo saísse do papel. A gente vê que há um clamor da comunidade internacional para que este acordo seja definitivo e a guerra na faixa de Gaza não retome, mesmo após a fase 1, e também já possa implementar a fase 2 e 3. A 2 é a finalização completa da guerra na faixa de Gaza, o retorno de todos os corpos e de todos os reféns ainda com vida, e também a reconstrução do enclave palestino, que tem um prejuízo de bilhões de dólares na sua infraestrutura, além, é claro, do peso humano muito severo, com quase 46 mil mortos. Obviamente que tudo pode mudar, tudo isso pode ter uma nova interpretação a partir da semana que vem, com Donald Trump frente à Casa Branca, dada a amizade de longa data entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, e também a política mais pró-Israel que tem os governos republicanos em detrimento de outros governos democratas que advogaram por uma solução de 2 estados. Nós estaremos aqui acompanhando o desenrolar desse cessar-fogo, também a sua implementação a partir do domingo, já pela manhã, e obviamente a partir de segunda-feira, com a extensa cobertura sobre a posse de Donald Trump para o seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Muito obrigado, Luca Bassani, diretamente da Europa, com todas as informações, todos os detalhes a respeito dos próximos passos desse cessar-fogo. Mônica Rosenberg. Pois para mim até é muito emocionante poder falar disso, porque domingo começa então a devolução, 33 reféns que vão ser liberados ao longo de 42 dias, vivos ou mortos. É possível que Israel receba cadáveres, mas vai valer na troca por condenados palestinos que serão libertados por Israel. A lista já saiu dos primeiros nomes. Parece que o pequeno Kfir Bibas, que foi sequestrado, ele não tinha nenhum ano. Uma criança que passou mais tempo em cativeiro do que solto. A Lior também é muito famosa porque fizeram um vídeo recentemente dela em cativeiro, que a família até pediu que não fosse divulgado porque sofrendo uma série de violências. Então, alguns reféns cujos nomes são mais conhecidos já devem começar. Essa liberação vai ser devagar, de 3 em 3, e depois de 42 dias, então vamos ver o que acontece, se realmente se prolonga esse cessar-fogo. Importante lembrar algumas coisas. Primeiro, que havia um cessar-fogo no dia 6 de outubro, antes do ataque do Hamas em Israel. Então, o fato de haver um cessar-fogo não significa o fim da guerra. Ele é apenas um primeiro passo para que possam ser começadas agora conversas sobre o direito de existir de Israel, que o Hamas insiste em não reconhecer, e a necessidade de uma conversa sobre o estabelecimento de um Estado palestino, que foi o que foi feito em 1947 pela ONU, a criação de 2 estados, mas os palestinos nunca exerceram esse direito de ter o seu Estado, porque eles se recusavam a ter um Estado enquanto Israel existisse. E aí, muito sério, gente, quem estiver vendo aí, eu vi parlamentares que publicaram, disseram, agora é a Palestina livre do rio ao mar. Do rio ao mar significa do Rio Jordão até o Mar Vermelho, onde está Israel. Então, não há Palestina livre do rio ao mar. Do rio ao mar existe Israel. Quando vocês virem isso, lembrem a todos que Israel continua existindo e continuará existindo, porque esta guerra só serviu para fortalecer a comunidade judaica dentro
e fora do Estado de Israel. E aí vai ter um outro problema a ser abordado, que é o antissemitismo disfarçado de antisionismo, que existe hoje no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, ainda há nos campos de universidades, e o Trump foi muito firme em falar contra isso, ainda há jovens pedindo a intifada global. Muito sério isso. Ô, Mônica, depois desse start do conflito em 7 de outubro, né, desta fase do conflito que já acontece há tanto tempo, você acha que a ideia, o conceito, os aprendizados a respeito do antissemitismo foram maiores? Pelo menos aqui no Brasil, a gente ouviu falar mais disso porque, infelizmente, alguns casos também aconteceram aqui no Brasil. A gente só tem acesso, pelo menos a grande parte da população, que não é ligada à comunidade judaica, enfim, e às notícias que vêm de Israel e envolvendo esses casos, só teve notícia disso porque isso veio a público. A gente ficou por muito tempo falando sobre este conflito. De alguma maneira, esse assunto foi mais falado nos últimos meses? Como você vê? Certamente esse assunto foi mais falado e certamente para um grupo de pessoas esse conflito todo permitiu uma compreensão que não existia até hoje do que é o Estado de Israel, do que é o conflito árabe-israelense, etc. Porém, ele teve um efeito muito tóxico de polarizar uma discussão que não tem que estar polarizada aqui no Brasil. Aqui no Brasil todo mundo tem que querer paz e a existência de 2 estados. Mas tem um lado de uma esquerda mais radical onde se você se considera de esquerda, você precisava ser anti-Israel. Eu perdi muitos amigos por brigas bestas, onde eles diziam Israel está praticando genocídio. Gente, onde genocídio? Se Israel quisesse acabar com os palestinos, dentro de Israel tem palestinos, tem árabes. O árabe é uma língua oficial do Estado de Israel. Existe um partido árabe no Knesset, que é o Congresso de Israel. Se Israel quisesse acabar com todos os palestinos de Gaza, aquilo hoje seria um estacionamento. Eu falo e repito isso. Houve uma tentativa de reduzir as mortes. O número que o Lucas trouxe de 46 mil, parece que até é um número que está abaixo da realidade. Foi 60 mil pessoas civis mortos, porque o Hamas não respeita a vida palestina. E mais, é um povo muito sofrido, porque inclusive os estados árabes em volta, o Egito não abriu as portas para os palestinos. A Jordânia tem sérias questões. Então, é uma população que merece e precisa ter o seu estado, mas a discussão fora de quem entende o conflito real que acontece ali, que data de centenas de anos, não é de agora, fora, essa foi uma discussão que ficou ideologizada. Então, as pessoas que se consideravam de esquerda se permitiram falar alguns absurdos e agredir, chamar pessoas, os sionistas, como se isso fosse um xingamento. Porque os sionistas estão fazendo... Sionista é aquele que acredita que Israel tem o direito de existir e que o povo judeu tem direito à autodeterminação. Quem é contra isso? Eu vi pessoas me dizendo, eu acho que Israel não tem que existir, porque é um Estado genocida. Pelo amor de Deus, vamos olhar como o povo israelense, o povo judeu saiu do genocídio que aconteceu no Holocausto e como o povo palestino está saindo. Vamos reconstruir Gaza e tudo isso tem que voltar a ter uma lucidez nessa conversa.